Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos de Inteligentinho. Sim, Pondé, né? Pondé, eu acho que dos palestrantes pop do Brasil é o mais lixoso, superando inclusive o Karnal. E se você é fã do Karnal, o problema é seu. Tá bom? Porque eu já assisti todos eles e assim, é terrível. E o Pondé, então, é o inteligentinho, sabe? Tem um style, né? Sabe conjugar o verbo um pouquinho melhor que a média e 2 ou 3 bordões e paga de inteligentinho por aí. Eu vi aqui um corte da entrevista dele lá nos Três Irmãos, só que é um corte que não foi postado pela galera dos Três Irmãos, porque o título é bastante curioso. O título é Pondé desmonta principais teses da esquerda com argumentos irrefutáveis. Vamos sublinhar aí, irrefutáveis. Eu não assisti, tá? Não assisti. Mas eu posso prever que o chorume vem forte. Então, assim, vamos lá. Preparem o estômago, porque lá vem o inteligentinho. Na realidade, o Lula é um líder populista, né? Sempre numa lógica de tentar jogar a população pobre contra a classe média. Porque os ricos sempre estão bem de vida. Tanto que você tem muita gente rica no Brasil que financia a gente da esquerda. Não vou citar nenhum nome aqui, mas financia. Claro que tu não vai citar, né, ô sem vergonha? Claro que tu não vai citar, porque se tu citar, tu, se ferra, porque aí tu vai ter que provar, né? E aí tu não tem como provar porque tu tira essa merda da bunda. Não é isso, Pondé? Da bunda. Eu vou dizer outro. Sabia que o Pondé não deixa a gente fazer react dele? Ele dá strike. Sabiam disso? Aqui ele não vai conseguir, né? Por quê? Porque é um vídeo dos Três Irmãos, né? Então, tranquilo. A gente só consegue reagir ao Pondé quando é num canal de uma outra pessoa, né? Porque senão ele não gosta que fale do inteligentinho, tá? Aquela história, então não tem luta de classes, né, Pondé? Não tem luta de classes. Bonito filósofo, bonito. Pensa, um filósofo que nega a existência de luta de classes na sociedade. Você tem que fazer uma tese de doutorado sobre isso, Pondé, porque aí você vai revolucionar a sociologia. Você vai enterrar a luta de classes, coisa que até hoje ninguém ousou fazer, porque ninguém é tão idiota a esse ponto, né? Porque não tem como provar a existência de algo que é flagrante. Mas vamos lá. Vamos, tá só começando, isso aqui é só um briefing. Né? Comunistas defendem que, tipo, alguns já passaram por aqui e falaram, eu não quero, quando eu falo de propriedade privada, eu não quero tomar sua casa, eu não quero tomar seu carro. A gente defende a gente pegar a propriedade dos meios de produção. É essa propriedade que é o nosso objetivo. Tendo os meios de produção, depois a gente vai conseguir dar uma vida melhor para todas as pessoas, uma vida mais digna para todas as pessoas. Sua casa, seu carro, seu carro. Isso daí não me interessa, não. Como se as coisas não estivessem ligadas, né? Por quê? Uma com a outra. Tanto é que nas experiências históricas socialistas, tudo era do Estado. Gente, isso é simplesmente mentira. Até hoje, as famílias têm casas da época da União Soviética lá na Rússia. O que não existe nessas experiências que ele está aqui mentindo, que as coisas não eram das pessoas, você não tinha mercado imobiliário. Entende? Você acaba com o mercado imobiliário. O que torna absolutamente sem sentido este conceito ocidental de propriedade. Vocês conseguem entender? Por que alguém na União Soviética venderia uma casa? Venderia essa casa pra fodendo quem? Se não havia déficit habitacional. Ninguém poderia vir de outro país e comprar a sua casa. Então não é que tudo era do Estado. Não existia mercado imobiliário. E as pessoas tinham casa para morar, não dividiam a casa com ninguém. Aliás, era bastante comum determinados trabalhadores, a partir de determinadas funções que eles executavam, ter mais de uma casa.
Uma residência de campo, uma residência urbana, uma residência mais ligada a uma área industrial, outra mais para as férias, até isso tinha. Quer dizer, o cara abre a porcaria do vídeo dele mentindo. Porque, vejam, por que tem que ser ligado uma coisa com a outra? Por que tem que ser ligado uma coisa com a outra? Porque, vejam, quando eu digo, olha, a propriedade privada é aquilo que te priva a partir da minha atitude, não é a sua casa, a sua propriedade privada, porque ninguém vai poder entrar dentro. Não, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, olha, o fato de eu ter uma casa te priva de poder ter uma casa? Não. Sabe o que te priva de poder ter uma casa? Se não há terra para você construir essa casa em cima. Mas não é a minha casa que vai te impedir. O que vai te impedir é o meu latifúndio. Se eu tiver uma propriedade muito maior do que eu preciso para viver, para construir a minha casa, eu estou cerceando os outros de utilizar aquele espaço para construir sua casa. Sabe o que vai privar você de ter sua casa? O controle dos meios de produção. O seu acesso a tijolos, cimento, aço, ferro, tintas, mão de obra especializada, ferramentas de trabalho. Sabe, tudo isso, se você dispor dessas coisas, se isso não for privatizado, você vai poder ter a sua casa. Não é o fato de eu ter a minha casa que vai te impedir de ter a tua. Agora, se eu for o dono da construtora, se eu for o dono dos terrenos, se eu for o dono do capital, aí você não vai poder ter a sua casa, a não ser que você compre de mim, entendeu? Então a casa não é uma propriedade privada, gente. A casa é um bem de uso pessoal. Na União Soviética, na China, no Vietnã, na Coreia Popular, em Cuba. Nenhuma família tem que estar abrigando outras pessoas dentro do seu espaço familiar. A casa é da família. Então, é por isso que eu não consigo engolir, tá, esse incel idoso. Por quê? Porque só fala bobagem com ar de superioridade. Ele abre o vídeo dele com uma mentira. Dá vontade de desligar e nem assistir o resto. Puta que pariu. Inclusive onde você morava, certo? Sim. Agora, a minha questão com quem fala isso é o agente. Como eles falam, a gente não quer isso, a gente faria aquilo, a gente tomaria os meios de produção. A gente, o povo, porque veja, essa ideia de manter as coisas como está, simplesmente beneficia aquele menos de 1%. Tudo que não estiver dentro desse menos de 1% é a gente, sabia, Pondé? É só uma maneira coloquial de falar. Um jeito simples de falar para não ficar emulando a erudição. Só que você vive disso, né? Você emula erudição. E você construiu tudo que você tem a partir desta emulação. Então a gente não pode falar a gente? Eu não posso falar de maneira simples? Eu não estou falando em nome de mais ninguém. Eu estou falando enquanto classe. Só que o cara, ele faz isso por quê? Porque ele nega a existência de uma luta de classes. É como se o mundo que a gente vive não fosse um mundo completamente formatado, estruturado para manter e reproduzir a propriedade dos proprietários e para manter a classe que não é proprietária entregando o excedente da produção a partir da sua força de trabalho. É como se isso não existisse, sendo que isso está batendo na nossa cara, né? Por que agora tá essa discussão na internet, nós contra eles, taxação dos super ricos? Porque a galera começou a perceber que os super ricos no Brasil não pagam impostos, né? Comparado ao que os pobres pagam, proporcionalmente eles não pagam nada, estão pagando aí 1,5%, 2% e estão putos que talvez o governo quer que eles paguem 2,5%, que eles consigam de repente sobre a renda pagar 10%, enquanto que um professor no Brasil paga 27,5%. Isso que taxa de juros, que eles ganham com títulos públicos, plano safra, 599 mil projetos de refis, perdões de dívida, saca? A galera começou a perceber que, porra, os ricos no Brasil fazem tudo, menos deixar de ser sustentados pelos pobres. Porque a gente paga um monte de imposto, não tem direito nenhum, e se disser para eles, olha, vocês vão ter que pagar aí um pouquinho mais. Eles dizem, não,
Como assim? Quem ganha mais de 50 mil por mês vai ter que pagar um pouco mais. Então tá muito flagrante a luta de classes. Porque a gente já paga mais que eles. Nós, classe trabalhadora, que não vive do trabalho dos outros, que não tem capital, que não tem meio de produção. A gente paga muito mais, a gente sustenta essa turma. E essa turma não tá nem fudendo pra nós. Eles estão dizendo assim, sim, a gente sabe, mas vocês são politicamente fracos pra tirar algum dos nossos privilégios. Então, foda-se. Entenderam? Tá claro isso. Então, como que não tem luta de classes? A sociedade é movida pela luta de classes. O que move são os antagonismos. É isso que move o mundo, desde que existe luta de classes. A gente garantiria que todo mundo teria tudo igual, eu não confio no agente. Na pessoa que diz que faria isso. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Porque o que a história mostrou até hoje é que quem começou a fazer isso virou tudo monstro, virou tudo safado, virou tudo corrupto. Saiu destruindo todo mundo que não concordava com eles. Entende? Não existem experiências positivas, por exemplo, a China. A China, ela sempre... Não dá nem para comparar o caso da China. Não podemos. Porque a China, ela sempre foi uma sociedade imperial, em que hoje o Xi Jinping é o imperador. E o Partido Comunista é, na realidade, a aristocracia, né? E a China, hoje, ela tem um certo espaço para a sociedade de mercado, tanto é que ela enriqueceu, né? Então, o sucesso, entre aspas, da China, a China já passou por muita fome, a vida é muito dura aí, Sim. na China. Mas, seguramente, é porque, na verdade, o Partido Comunista hoje, ele é uma continuidade de um sistema autoritário muito antigo, que o que os chineses fizeram foi olhar para a União Soviética, ver que o regime estava falindo porque não tinha consumo, as pessoas não tinham objetos para comprar, foi ficando tudo muito atrasado, como a gente... Nossa, meu Deus do céu, cara, não tinha consumo, então as pessoas faziam fotossíntese na União Soviética. Fora o orientalismo, vocês se ligaram, né? A tradição milenar da China, né, do Mandado do Céu, que não é nada a ver com autoritarismo, ele chamou de autoritarismo. Isso é preconceito, tá? Disfarçado de eruditismo. Porque a tradição milenar chinesa, que de alguma maneira ainda tem uma continuidade, tem uma coisinha que o Pondé esqueceu, por um acaso de dizer. Que o imperador, o governante, o Xi Jinping, ou seja lá quem for, só vai ser referendado por esse mandato tradicional, milenar, né, que as pessoas chamam, por exemplo, de mandato do céu, se entregar resultado. Mesmo durante as dinastias chinesas, temos exemplos históricos de grandes viradas de poder por causa de não haver a contrapartida do imperador ou de quem está no poder, que é entregar a qualidade de vida necessária para a população. Então ele esquece desse mero detalhe e chama isso simplesmente de autoritarismo. Então veja, ele falou em tradição milenar autoritária, tipo assim, aquele povo amarelo, sabe, lá do Oriente, então lá eles são autoritários. Enquanto que aqui no Ocidente nós somos civilizados. Gente, isso é orientalismo, tá? É uma forma de racismo. Vamos falar? A gente tem que ficar se policiando. Aí não pode falar. É porque não sei o que. Pô, aí, de tanto nós não falar, a galera não percebe isso no discurso. Entendem? Não percebem. Caralho, deve ter centenas de publicações sobre o colapso da União Soviética. Centenas. Tá? Tirando uma meia dúzia que é, assim, sem relevância acadêmica, não tem uma boa fama entre os pares, o que se sabe deste processo é um processo de desmantelamento político que começou logo depois da morte do Stalin. Quando eles entraram naquela paranoia, que agora eles eram uma sociedade comunista, que estava tudo certo, que não tinha mais nada a avançar, que não tinha mais inimigo externo, daí em diante começou a haver uma infiltração política que desarticulou a União Soviética. Não foi uma crise econômica, gente. Não caiam nessa bobagem.
Foi uma crise política, tanto que nós vamos ter alguns lugares da Rússia que a expectativa de vida cai 10 anos depois do colapso da União Soviética. 10 fodendo anos. Tanto que, até hoje, passado quase 40 anos, né, do início da crise, ainda há um profundo saudosismo nos russos mais velhos em relação à União Soviética. E os mais jovens, de escutar as histórias de grandeza e de mundo diferente, também alimentam esse sonho que permanece vivo na Rússia, né? Que a gente gosta aqui de chamar de União Soviética. Por isso que sempre que um inteligentinho desses esbarra em alguém que tem um pouco de conhecimento ou vivência a respeito disso, fica corado de vergonha. Como aconteceu, por exemplo, lá, lembra do episódio do Petkovic com a Ana Maria Braga, né? Ela entrevistando lá ele, pois é, conta aí como é que foi a sua infância terrível no autoritarismo. Ele olhou pra cara dela e disse, não, nós vivíamos um país maravilha. A frase foi essa, vivíamos num país maravilha. Todo mundo tinha emprego, ele fala, você podia escolher o esporte que você quisesse, você podia escolher se queria ir para carreira da física, da química, do atletismo, do futebol, da arte, da literatura, da história, tava tudo ali. As cidades, os bairros eram planejados para haver integração social, com áreas comuns. As famílias, elas tinham um teto, mas não era só um teto, era um teto planejado de acordo com o trabalho daquelas famílias, com a escola daquelas crianças, com as opções de lazer para aquelas pessoas, com áreas de integração social, de convívio social. O flagrante oposto do que o capitalismo faz com a gente hoje, que nos atomiza, nos separa, como se nós não precisássemos uns dos outros para viver. Afinal de contas, somos seres sociais. Mas o capitalismo faz de conta que não. Que nós somos seres individuais, nos colocando uns contra os outros. Então não é o PT que bota os pobres contra a classe média. O que bota os pobres contra a classe média, Pondé, é a ideologia, porque a classe média é a classe trabalhadora, que se iludiu achando que não é, e que passa a defender a ideologia da classe dominante contra a sua própria classe. Então, a luta de classes, ela existe, independente de eu, você ou o Pondé saber, ou admitir a sua existência. Ela existe, é que nem a lei da gravidade. Entendeu? Você pode dizer, né, para uma pessoa que estuda a lei da gravidade, que conhece a lei da gravidade, que ela não existe. A pessoa vai no máximo rir da sua cara. Porque se você se atirar de cima de um prédio, você vai se estabacar ali embaixo. Assim é a luta de classe. Você pode negar a existência dela. Ela vai continuar exercendo pressão sobre você. A gente sabe, dos anos 70, né? E a China olhou para isso e percebeu que ela precisava, de alguma forma, fazer um regime diferente do soviético. Então ela começou a abrir a China para iniciativa privada. Alguma iniciativa privada sem democracia. Sem essa coisa de ficar elegendo, votando, né? Não, eles continuam votando normalmente, tem eleições na China, os mandatos só se mantêm se atendem às demandas estabelecidas nos processos democráticos internos do partido. Assim, tem mais partidos além do Partido Comunista que lidera a China. Quer dizer, a intensidade democrática na China é muito maior, por exemplo, do que nos Estados Unidos. É o que eu sempre digo, gente, o que vocês acham que é mais democrático? Votar a cada 2 e 4 anos em pessoas que não te representam, que você não conhece, que você sequer pode ter a liberdade de escolher, uma vez que o próprio sistema já filtra e já escolhe para você, e você escolhe no máximo entre aquelas opções que na prática nenhuma presta, e depois de eleitos ninguém vai dar a mínima para o que o povo pensa. Isso é democracia? Ou o que tem na China? Ah, lá é o Partido Comunista que comanda. Mas os políticos que são funcionários do Partido Comunista, eles têm demandas determinadas nas assembleias de base do partido. Seja numa pequena vila, seja numa grande metrópole. São decisões coletivas que vão escolher o que vai ser feito. E aí o representante do partido, ele tem
metas e prazos. Se ele não atender, ele roda. O que é mais democrático? Escolher um nome que depois vai cagar pra gente. Ah, mas aí a gente vota. Ou escolher a política a ser implementada, que vai mudar a nossa vida, e se isso não acontecer, essa pessoa, ela é substituída. Porque você tem um prazo para atingir as metas. O que é mais democrático? Para mim, não há a menor dúvida. Um sistema híbrido. É um sistema híbrido, é. Vamos pegar o que é bom ali, o que é bom aqui no Mas que era antigo, né? Eu tive uma vez na China, conversando com um rapaz chinês, ele falou que o socialismo chinês não podia ser reproduzido em lugar nenhum, porque na realidade era um regime ancestral na China. Essa coisa de você partilhar algumas coisas. Por exemplo, na China você tem casas muito antigas que as pessoas partilham banheiro, partilham cozinha, porque sempre foi muito pobre, né? Sim. Uma população muito grande, muito pobre. Então a ideia de ter banheiro privado e não coletivo. Alguém tem que apresentar uma comunidade pobre do Brasil pro Pondé. Alguém tem que apresentar, cara. Claro que é uma tradição diferente da nossa, da cultura chinesa. Não é esse o ponto. Mas o ponto é, quando você vai para um lugar muito pobre, gente, você vai perceber o nível de colaboração que existem entre as pessoas que compartilham os mesmos espaços. Você vai na favela, geral se ajuda, galera. Geral se ajuda. O que mais tem no Brasil são famílias compartilhando banheiro em lugares muito pobres. Isso é reflexo da pobreza. E sim, a China ainda é um país pobre. Já é um país que entrega qualidade de vida suficiente para não haver extrema pobreza, para não haver fome. Qualquer um que bater na sede de um partido comunista lá na China pedindo comida vai ser atendido. Então não tem fome, mas ainda é um país pobre. China não é um país rico. O que está acontecendo é uma rápida transformação, tá, do perfil da riqueza na China. Isso está acontecendo, né? O chinês que ganhava muito menos, a metade do que o brasileiro no início dos anos 80, hoje o trabalhador da indústria já tem um salário médio superior ao trabalhador da indústria no Brasil. Se fala em direitos dos trabalhadores, jornadas análogas à escravidão na China, isso é falso. Isso foi parcialmente verdade durante um período de tempo em zonas especiais da China, durante parte do seu processo de estabelecimento disso que alguns chamam de socialismo de mercado. Eu gosto de chamar apenas de socialismo. Então vejam, nem isso mais é verdade. Nem isso mais é verdade. Até o tal sistema de carga horária de trabalho brutal lá, 996, se não me engano que eles chamam, isso foi proibido. Ainda existe, sim, como existe trabalho análogo à escravidão aqui nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Até hoje no Brasil, apesar de ser proibido. Então existe ainda na China? Sim, existe, mas está proibido. Ou seja, já está sendo proibido, está sendo coibido, está sendo inibido, e a tendência é que cada vez exista menos. Não só porque é lei, mas porque o desenvolvimento das forças produtivas tendencialmente há de fazer com que isso não seja mais necessário na China. Então, assim, é uma mistura de anticomunismo, orientalismo, enfim, preconceitos de modo geral. Coletivo, de ter cozinha privada e não coletiva, é muito ancestral, né? Por isso que eu estava falando que era difícil comparar com a China. Agora, a cultura milenar de lá é que propiciou eles conseguirem chegar onde eles estão. Muito provavelmente. E associado à inteligência dos líderes chineses de ver que não podiam reproduzir o sistema fechado de economia planejada, como se falava na União Soviética. Economia planificada. Na verdade, sim. Tem várias maneiras de explicar isso. Eu, particularmente, acho que a chave de interpretação melhor é com o colapso do bloco soviético, tá? E a China nunca se integrando completamente a esse bloco, se dificultou muito, tá, o acesso para economias planificadas a questões fundamentais. Por exemplo, quando é que Cuba empobrece e deixa daquele momento que ela vinha até então de melhora da qualidade de vida? Quando há o colapso da União Soviética. Cuba isolada, com uma economia planificada e ainda embargada pelos Estados Unidos, acabou ficando sem alternativas e não conseguiu fazer nada, sob medo de
desconstruiu os avanços do socialismo, se manteve um determinado tipo de economia que sem o bloco soviético, capitaneado pela União Soviética, não era possível de existir. Então começou a ter racionamento, começou a ter uma série de coisas que faltaram em Cuba, pela dificuldade de acesso a mercados que Cuba tinha. A China parece-me que lidou melhor com este processo, entregando os anéis para salvar os dedos. E isso abriu a possibilidade de uma nova forma de manejo da política na China, onde eles passaram a desenvolver mercados, desenvolver forças produtivas, a fim de transformar a sua economia numa economia imboicotável. Porque a principal, se não a principal, mas uma das principais ferramentas do imperialismo contra as experiências socialistas é o sufocamento. É a chantagem econômica, é o boicote. A China, sabendo disso, ela conseguiu desenvolver uma forma de evitar qualquer tipo de boicote. Hoje a economia chinesa é imboicotável, porque qualquer grande potência que tentar boicotar a China economicamente sofre mais do que a China. Então a China está numa posição relativamente confortável nesse sentido. Foram dados passos para trás em relação à socialização, coletivização dos meios de produção? Sim. Eu entendo que talvez esses passos para trás tenham sido necessários para salvar a estrutura política que ainda protege a China do imperialismo, da restauração completa do capitalismo, para que ela seja naquilo que a gente entende como uma nova formação social. Planejada, e a economia tinha que estar de alguma forma aberta para a iniciativa das pessoas. Sim. Né? E aí tem dado certo. A China, como a gente sabe, nesse sentido. Será O que a China pode mostrar e todo mundo ficar com medo é que você pode ter riqueza material sem democracia. Esse é um perigo. Aí é o perigo. Até porque, assim, e o que eu queria entender, tem como a gente, de alguma forma, conseguir dar uma... Cara, a ideologia é fantástica, né, cara? O cara olha pro sistema chinês e diz que não tem democracia. O cara olha pros Estados Unidos e acha que tem democracia. A ideologia realmente é um fantástica. assistencialismo, uma diminuição dessa diferença social, sem invadir a propriedade privada, sabe? O particular de cada um. Olha, você tem experiências Europa Ocidental, tudo bem que a Europa foi destruída por 2 guerras e depois da segunda os Estados Unidos jogou dinheiro lá a perder de vista. E foi isso que salvou a Europa. Mas ele fez isso não porque Cara, os americanos... não, mano, a Segunda Guerra, Pondé, eu vou falar uma coisa que todo professor de história sabe e que você deveria saber. A Segunda Guerra, os Estados Unidos não queria se meter. Assim como ele fez na Primeira Guerra, ele queria lucrar com a guerra. Os nazistas se inspiraram muito nos Estados Unidos, nas leis de Jim Crow, na expansão pro oeste, né, no genocídio indígena. Não tinha problema nenhum. O problema dos Estados Unidos não era com os nazistas. Eles só vão entrar efetivamente na guerra quando eles são atacados pelo Japão. Que até então eles não estavam efetivamente envolvidos. Eles estavam apenas lucrando com empréstimos, com venda de material militar, como eles fazem em todas as guerras. Eles lucram com as guerras. Aliás, os Estados Unidos chegou ao topo da hierarquia econômica e política do Ocidente baseado na guerra. A guerra fez os Estados Unidos ser dominante. E quem derrotou os nazistas foram os soviéticos. É só a gente olhar o número de baixas, o número de destacamentos que foram abatidos. Tá? É desproporcional. É desproporcional o esforço que a União Soviética fez para derrotar o nazismo comparado com o esforço de todos os outros aliados juntos. É ridículo reproduzir isso. Sabe? Por isso que eu digo, não tem nada ali. É só um anticomunismo, né? Com um ar de inteligentinho. São melhores do que os outros seres humanos, mas porque eles queriam barrar o avanço soviético. Né? Uhum. Então, eles precisavam distribuir melhor a renda de alguma forma, criar o estado de bem-estar social. Né? Sim. Precisavam fazer isso para que a depois da população guerra. ficasse mais calma, como eu dizia, indo trabalhar. Sim, teve até isso. O socialismo na União Soviética ele foi tão bom, mas tão bom, que ele melhorou até o capitalismo.
ele forçou o capitalismo a entregar um estado de bem-estar social. Isso aí todo mundo sabe. Estava muito perto, eles estavam vendo a qualidade de vida na União Soviética, no leste europeu. Eles iam deixar aquela carnificina no mundo capitalista? Não iam. Depois da Segunda Guerra, há sim um caminhão de dinheiro despejado sobre a Europa, mas depois da guerra. Depois da guerra, plano Marshall. Para quê? Para encher os olhos, né, do leste europeu de um falso progresso capitalista. O melhor exemplo disso é a Alemanha. Eles enxertaram dinheiro na Alemanha para que a Alemanha ocidental saltasse aos olhos do que estava acontecendo na Alemanha Oriental. Enquanto na Alemanha Oriental a turma estava preocupada em todo mundo ter educação, escola, alimentação, moradia, na Alemanha Ocidental eles estavam preocupados em carros, televisores, aparelhos modernos, prédios gigantescos, luzes de todo tipo, ou seja, para encher os olhos, para causar aquilo que de fato causou. Totalmente artificial. Por quê? Enquanto a Alemanha estava ficando daquele jeito com a grana dos Estados Unidos, enquanto a França se reconstruía, enfim, tudo parecia muito bem, o pau estava torando no Oriente Médio, na Ásia, na África, na América Central, na América do Sul. Miséria. Miséria. Porque aqui na América do Sul, por exemplo, não precisava. Aqui não tinha nada como uma referência ruim para quem vivia no capitalismo pobre dependendo do Brasil na época. Não tinha nada aqui. Para as pessoas dizer, olha só, quem sabe o socialismo é bom. A gente ouvia falar aqui no Brasil. E mesmo assim vivemos o melhor momento do comunismo no Brasil. Imagina na Europa. Se não fosse o plano Marshall, se não fosse eles fraudarem o desenvolvimento da Europa naquele momento. E ali eles fizeram um balão de ensaio para algo que eles vão replicar, onde eles achavam importante. Por exemplo, o que eles fizeram lá no Oriente, gente, com o Japão, com a Coreia do Sul. Né? Eles permitem o desenvolvimento porque geopoliticamente era interessante enquadrar o bloco socialista. Ter o seu rádio, depois a televisão, os filhos poderem ir pra escola, certo? Ocupando essa galera de alguma forma, né? Vamos Pra que deixar não- eles não ocupados comece- pra eles não se revoltarem. Porque senão eles iam querer que a União Soviética viesse, porque a União Soviética prometia isso. Entendi. Né? E naquela época, a União Soviética já estava falindo, mas ninguém sabia. Na Guerra Fria ali. Isso é o começo da Guerra Fria. Exatamente. Então, Cara, meu Deus. a- Nos anos 50, cara, a União Soviética tava bombando. 50, 60, bombando. Quer dizer que tava falindo, meu. Cara, a ideologia é um bagulho fantástico, cara. É um fantástico, entendeu? Você bota um óculos, uma barba branca, né, e fala com um tom profissional e pronto. As pessoas até acreditam. o fato é que você tem Inglaterra, Alemanha, França, que sofreram bastante disso e criaram estados de bem-estar social diferentes, mas razoavelmente sólidos, custa muito caro, imposto é muito caro, então você tem uma vasta classe média, você tem muito menos miséria. Hoje em dia tem um pouco, mas não tem como em países como o Brasil tem. Você tem uma elite milionária menor de tamanho, mas muito rica. E agora você tem, por exemplo, a Escandinávia, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia. Finlândia não é Escandinávia, mas geograficamente está ali, é tudo muito parecido. São países que têm estado de bem-estar social muito sólido, imposto altíssimo, né? Como os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, que eram parte da União Soviética nos anos 90, ficaram independentes. E nesses lugares você tem muito pouca gente rica pra cacete, e muitas dessas pessoas ricas pra cacete já são há 100, 200 anos, a família. Certo? Sim. E eles pagam muito imposto pra ter uma vasta classe média feliz. Uma qualidade de vida, né? Então, Porque aí é aquilo, né? Se a qualidade de vida tá andando, então Só tem um detalhe nisso aí, quando a galera esquece de comentar, que essa qualidade de vida ela não é custeada tão somente por impostos, mas por uma relação desigual do capital nórdico, né, com os países do sul global. Porque eles são extremamente vorazes na exploração do sul global. Dizem que eles não tiveram colônias. Primeiro que tiveram, não que nem os outros, poucas, mas eles exploraram muitas das colônias dos outros.
Então também lucraram com o colonialismo, também acumularam. Então eles lucraram com o colonialismo, eles lucraram com o Plano Marshall e até hoje se beneficiam dessas estruturas que vêm desde então mantendo uma relação de comércio desigual com os países do sul global. É isso que sustenta o estado de bem-estar social desses lugares, tá? Então assim, não, gente, não, a Suécia e a Noruega não são socialistas, tá? Isso é uma grande bobagem. Só que aquilo que tem lá não pode ser replicado para o mundo inteiro, porque aquilo que tem lá só existe porque eles continuam explorando os países que não são desenvolvidos. As pessoas tendem a ficar ocupadas, planejando viagem, né? Comprando hoje em dia celular, decorando a casa, e fica ocupado. Então, a classe média é um vetor principal de equalizar essa situação, porque, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho visto falar que a classe média aqui é quase um problema. Palavras até do nosso próprio presidente. Falando que, que a classe média, que o cara vira classe média, já não quer vai votar na gente, que começa a pensar isso é um problema. Não dá pra levar a sério o que o Lula fala, né? E se a gente comparar o Lula 1, 2... Não, tudo bem, assim, o Lula fala muito bobagem, mas isso vindo do Pondé é no mínimo engraçado. Esse 3 é cada vez pior, né? Recentemente alguém falou que quando o Lula fala o mundo inteiro presta atenção e cala fundo no coração, palhaçada. O Brasil, infelizmente, geopoliticamente, não tem relevância nenhuma. Zero. Apesar de participar do baile, né? Ele tá na festa, né? Ele tá na festa. Isso também é falso, isso é uma sabugice, é uma vira-latice. O Lula é sim escutado, não tem muita relevância. Por que tem uma relevância? Um país que é aí 7ª economia do mundo em paridade de poder de compra, uma coisa assim, isso é bastante coisa, gente, tá? O Brasil, ele tem sim um local de importância, diplomaticamente é o ente mais forte da América do Sul, também tem relevância dentro dos BRICS, que é o principal grupo contra-hegemônico. Então isso é só uma sabugice. É lógico, você não vai colocar o Brasil em termos diplomáticos no jogo internacional, no nível dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da França. Não, lógico. Mas daí dizer que não há relevância alguma, que ninguém dá bola pra nada, é só ver a participação do Lula em todos os fóruns de líderes mundiais, a maneira como ele é tratado, tá? E veja, não é nem questão de defender o Lula, porque, enfim, tem muita coisa que ele faz que é um problema, como, por exemplo, por que a classe média é um problema pro Lula? Porque o PT aposta necessariamente na despolitização para ter essa forma que ele tem de governar. E aí a classe média despolitizada, ela ganhou um dinheirinho, meu filho, ela já tá se achando burguês. E aí ela esquece que ela é classe trabalhadora, e aí vota com burguês. É isso que o Lula tá falando, que é um problema da classe média. O problema da classe média é que ela não se percebe enquanto classe trabalhadora. Esse é o problema da classe média. É muito difícil você convencer alguém da classe média que ele não é classe trabalhadora. Esse é o grande problema. Isso mesmo, ele tá na festa. Agora, a classe média, uma classe média vasta, ampla, sólida, normalmente é signo de sociedade, com menos desigualdade, sociedade um pouco mais calma, digamos assim, né? Com menos violência. Sim, social. olha aí, ó, isso é óbvio, tá? Isso aí nem é marxismo, isso é mais antigo. Reduziu a desigualdade, diminuiu a violência. E sim, país rico de verdade não é o país que tem um monte de bilionário. É um país que a classe média é muito grande. País rico de verdade, hoje, né, para se viver, é Noruega, Suécia, Dinamarca, é essa turma aí. O que eu estou dizendo? Olha, não dá para ter o que tem lá no mundo inteiro, porque o que tem lá é custeado pela pobreza dos outros. Mas aquilo lá é o ápice do capitalismo, não é os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é um país com 40 milhões de pessoas na miséria. É um país com uma epidemia de fentanil. É um país que tem cidades fantasmas de plantas industriais que foram embora. É um país de brutal desigualdade. É um país onde todo dia uma escola é invadida por um maluco dando tiro. Quer dizer, é um país fudido, que se é atropelado no meio da rua e você é um trabalhador, você morre ali, mas não chama uma ambulância, senão você tem que vender a sua casa para pagar a ambulância. Os Estados Unidos é um país fudido. Tá? O que é um país, entre aspas, bom, desenvolvido, de verdade, rico? É a Noruega. Né? Que não tem um grande número de bilionários, mas tem uma classe média grande, tá? Muito mais significativa. E então dá para dizer que sim, a classe média é normalmente o signo
de que aquela sociedade X, é o caso da Europa, que eu estava descrevendo, Europa Ocidental. É o caso dos Estados Unidos, não com o estado de bem-estar social, mas é uma riqueza bestial. Né? Um modo... Veja, você não vê americano tentando entrar em nenhum país da América Latina ilegalmente. Só vê o contrário. Apesar de um monte de gente ficar falando mal dos Estados Unidos, né? Sim, quem é, Pondé, que vai sair de um país considerado rico para ir para um país considerado pobre para arrumar uma melhor condição de vida? Hã? Onde é que você vai ver isso? Olha, consegue reparar a estupidez do cara? O cara é muito estúpido, mano. Agora, esse fato específico aqui, que é muito comum, muita gente... Ah, e digo mais, também é falso. Há poucos dias nós reagimos aqui a um vídeo mostrando os americanos indo morar no México. Tem uma galera indo morar no México. Pro Canadá, então, nem se fala. Tem incentivo, muitas vezes, etc. Até uma fronteira bem flexível. Quer dizer, além do estereótipo burro, né, é factualmente falso. Inclusive intelectuais falarem mal da classe média, é porque muitas vezes a classe média não vota neles, certo? E aí começa a se falar mal da classe média, sempre numa lógica de tentar jogar a população pobre contra a classe média. Porque os ricos sempre estão bem de vida. Tanto que você tem muita gente rica no Brasil que financia a gente da esquerda. Não vou citar nenhum nome aqui, mas financia. dos dois lados, né? O rico é financiado, é o que você falou. O rico ele nunca tá com um problema. Será que ele tá falando, tipo, dos bilionários que doam pra campanha do PT? Que se for, eu vou concordar, mas aí eu vou dizer pra vocês uma coisa que é muito elementar. Eles doam pra todo mundo, tá, gente? Você pega lá, o mesmo bilionário doa pro PT e doa pro PSDB. Antigamente isso era mais flagrante. Agora, pro Bolsonaro, quem quer que seja. Porque é assim no capitalismo, tá? Enfim, e o problema da classe média eu já falei aqui pra vocês qual é, né? O problema é ela não se enxergar como classe média. Não, ele tá acima. Ele tá acima. Tanto é que, ao contrário do que o Marx falou, são os muito ricos que são cosmopolitas. Passaporte europeu, fácil, dinheiro, viagem, dinheiro aqui, dinheiro acolá, patrimônio aqui. O que o Marx falou diferente disso, cara? Veja como é o inteligentinho. Veja bem, quem tem muito dinheiro, tem o passaporte com vários carimbos. Talvez tenha até mais de um passaporte, quando vê tem residências em vários países. Vejam bem, gente, gente rica viaja muito. E eu precisei ser um grande inteligentinho para chegar a esta conclusão, que gente rica pode passear pelo mundo e gente pobre não vai para lugar nenhum. Olha, ó. Parabéns, Pondé. Eu já não esperava nada, mas tu te puxou. Eu já não esperava nada. Mas você sempre consegue. É incrível, cara. É um bagulho maluco, mano. O bagulho é louco, cara. É frenético, cara. Patrimônio acolá. Cidadania. Falam línguas. Os filhos aprendem a falar línguas. Isso, cara. Eu não sei falar inglês. Sabe por quê, Pondé? Porque eu estudei escola pública a vida inteira. Porque minha mãe nunca teve grana pra pagar um cursinho de inglês na idade que é mais fácil de aprender inglês, quando a gente tá lá enquanto criança. Porque eu nunca viajei pra outro país de língua inglesa. Porque meus pais nunca tiveram grana. E até hoje eu não tenho a porra de um passaporte, porque não adianta eu tirar um passaporte se eu não vou ir pra lugar nenhum porque eu não tenho dinheiro. Então veja só, Pondé, eu não falo inglês. Mas eu trabalhei numa escola privada aqui, onde os alunos chegavam no terceiro ano, praticamente todos fluentes em inglês. Que era a escola privada mais cara da região. Mas aí você via como que aqueles jovens que não tinham uma fração do meu estudo, do meu empenho, como é que eles sabem falar inglês e eu não sou fluente? Mas aí tá no cursinho de inglês desde os 6 anos de idade. Aí todo ano viaja pra Inglaterra, de férias com a família. Mas tem aula particular no turno inverso. Tem escola bilíngue. Aí chega no terceiro ano, vejam só, temos aqui a Valentina falando inglês fluente, olha como ela é brilhante. Mano, não dá pra tancar, cara, não dá pra tancar, mano. Não dá, mano. As estrangeiras, né? E, então, portanto, como eu estava dizendo, aqui no Brasil você tem toda uma gama de grupos muito milionários que financiam pesadamente a esquerda na cultura, na arte,
Todo mundo que conhece o ramo sabe disso. Sim. Então, assim, a ideia de que existe um conflito entre o PT e os muito ricos não é exatamente verdade, tanto que o PT Não, isso é verdade, não é exatamente verdade, porque o PT não é exatamente a esquerda, né? Eu acho que o PT ele não deixou de ser um partido de esquerda, porque tem ainda uma raiz, tem frações, mas o governo sequer é um governo de esquerda, tá, gente? Assim, no duro é isso, o governo sequer é um governo de esquerda. PT está no poder há muito tempo e muita gente ficou mais rica do que era durante o governo petista. O ódio mesmo à classe média é porque a classe média, ela normalmente vota pensando em que regime ou que candidato ou candidatos podem fazer com que a vida dele ou dela seja menos ruim. Que ele consiga... Porque a classe média, coitada, ainda mais no Brasil, que é frágil, hoje a classe média amanhã pode não ser, né? Sim. Né? Não é no Brasil, ô imbecil. Esse é justamente um dos determinantes da classe média. Sabe por quê, Pondé? Olha só, hein? Porque é classe trabalhadora. Então você ganha 20 mil por mês, você tá bem. Você tá bem, né? 20 mil por mês não te faz rico, mas mal você não tá, né? Mas você tem ali o produto do seu trabalho te dando 20 mil por mês. Aí você perde o empreguinho de 20 mil por mês e você tá fudido. É isso que a gente está dizendo a respeito da classe média. A classe média é classe trabalhadora, falta ela entender isso. Porque aí o cara ganha 20 mil por mês, às vezes 30, e aí, sabe, consegue morar numa casinha mais bacana, paga um aluguel melhor, consegue comprar um carrinho melhor, bota os filhos na escola particular, vai viajar 2 vezes por ano, consegue comprar um reloginho bacana, uma roupinha mais ou menos, tem uma porção de carnê, tem uma porção de cartão de crédito, pronto, venci na vida. Sou o cara, sou elite. Elite, aqui é elite. Olha, elite. Tô pagando a Hilux, entendeu? Meus filhos estão no particular, eu moro no condomínio, aqui é elite. Entendeu? Elite. Aí perde o empreguinho e toma um choque de realidade. Toma um choque de realidade. Aí perda total na cueca. Aí bateu o pavor. Sabe por quê, meu filho? Sabe por quê? Você nunca foi elite. Entendeu? Isso não é pra você. Você estava ali gozando um pouquinho, né? E aí a realidade se impôs. Mas como é que se convence essa pessoa que ele não é elite? Porque às vezes ele é vizinho de alguém que de fato é elite. Só que esse que é vizinho não está preocupado com o emprego, não. Aliás, nem trabalha. Porque o pai já era rico, o avô era rico, o bisavô era rico. Além daquela casa ali tem mais 40, tá tudo alugado, tem título público, tem ações, tem partes em empresa, entendeu a diferença? Pode às vezes até morar no mesmo lugar. Às vezes até mora no mesmo lugar, no mesmo bairro. Porque a Pinta arrumou ali um emprego, ganha bem, aluga um apartamento ali e vai morar lá. Até perder a grana e se fuder. Sendo que o rico de verdade não trabalha. Esse é o ponto. O rico de verdade não trabalha. Fica caro, né? Então, quando aumenta o imposto, cai em cima dela. Por exemplo, né? Então, assim, normalmente quando se fala taxar ricos no Brasil, é taxar classe média alta. Exato. Não é aqueles que estão lá no topo do mundo. Então, e como há algum tempo tem surgido, digamos assim, uma dissociação entre PT ou esquerda em geral e a classe média tem se demonstrado um pouco irracível aos governos do PT ou investindo em outros candidatos mais abertamente. É mais ou menos, né? Porque, por exemplo, a classe média foi que elegeu o PT. Enquanto não houve essa mudança de pêndulo, o PT dava na trave. O que aconteceu melhorou um pouquinho a qualidade de vida dessa classe média, essa classe média passou a se achar rica, porque não há um trabalho pesado de politização, e essa mesma classe média agora, se achando rica, está votando no Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Inclusive com o uso das redes sociais. Então fica essa história de dizer, não é só o Lula, você tem intelectuais de esquerda que falam isso, que odeia a classe média, que a classe média não serve para nada, né? E... na realidade o Lula é um líder populista, né? Sim. Líder populista. Lançou a cartada do Acho que nem populismo. isso, Vamos fazer uma coisa, turma, assim, ó. Vamos desbloquear o populismo. Populismo é bom, viu? Populismo é bom. Sabe, sempre que você escutar populismo na boca do inteligentinho, ele tá querendo desqualificar qualquer tipo de política voltada pros pobres. É isso. Aí eles vêm com populismo. Tudo é populismo, entendeu? É uma grande de uma bobagem que não significa nada. Sabe o que tem por trás de cada vez que esses caras abrem a boca pra falar de populismo? Sabe o que tem por trás? Uma ideia antipobre, antipovo. O governo não pode fazer nada pro pobre, nada pro povo, porque aí vira populismo.
Então, quer saber? Vamos defender o populismo, tá bom? Não, tá em fim Eu de não sei, carreira, mas... Tá em fim de carreira, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. É por isso que as utopias políticas até hoje deram com os burros na água, né? Dizendo que ia transformar o homem, socialismo soviético, ia nascer um novo homem, né? Uhum. Que não teria nem ciúmes. Não teria ciúmes, eles falam isso? Não, a ideia... Não, cara, é porque vai acabar... A ideia é assim, no final do processo, cara, o cara é desonesto para um caralho. Tem que ser muito desonesto, gente. Tem que ser muito desonesto. Porque o que em teoria a gente sabe é que é o seguinte... Este homem que existe hoje, eu tô falando não o homem no gênero, eu tô falando a espécie humana que existe hoje, ela é produto das relações de produção que nós temos hoje, que determina essa família monogâmica, que determina a ordem política a partir da propriedade privada. O que a gente entende, né, e que é uma das coisas mais difíceis de vislumbrar, porque até a nossa capacidade de imaginação é presa ao mundo que a gente vive, a gente não consegue imaginar nada fora da nossa realidade, tá? Por isso é tão difícil a gente conseguir falar sobre isso. O que a gente entende, olha, se esta humanidade é produto deste meio, ou seja, destas relações de produção, quando nós tivermos outras relações de produção, né, baseadas na coletividade, na eficiência e não na lucratividade e na privatização dos meios de produção, também haveremos de ter uma nova humanidade. É elementar isso. Só que isso jamais foi experienciado. O socialismo, ele é um processo de transição. O capitalismo, no seu processo de transição, demorou 300 anos. E, pasmem, surgiu um novo homem. Um homem típico do capitalismo. Né? Esse homem limitado pelo horizonte capitalista, que só é capaz de entender o mundo a partir desta lógica, assim como o homem medieval tinha uma outra lente para a realidade, uma lente formatada por relações de produção tipicamente feudais, por exemplo, na Europa Ocidental. Então, é lógico, é óbvio, né, que nem eu gosto de brincar aqui, ululuante, né, que novas relações de produção ensejarão novas relações políticas e uma nova humanidade. E o que a gente espera é que, a partir do ponto em que a lógica do capital não pautar toda a nossa vida, como é hoje em dia, nós vamos ter apreços diferentes. Nós vamos ter interesses diferentes. Porque hoje os nossos interesses são pautados pela lógica do capital. A gente sequer tem a capacidade de imaginar outra coisa. Agora, quando não existir mais tal lógica, necessariamente nós vamos ter outras funções, vamos desenvolver outras faculdades. Haverá uma outra humanidade. E nós não estamos tirando isso do cu, Pondé. Porque isso aconteceu sempre que nós tivemos o nascimento de novas relações de produção. Há também o nascimento de uma nova humanidade. Então, logicamente, não há de ser diferente agora. Então, vejam, existem questões que são estruturantes das sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Uma delas é a família. Essa família monogâmica, gente, ela nasce no processo de privatização da terra. É o mesmo processo que privatiza a terra e a mulher. A privatização da mulher, ela aconteceu para garantir que os filhos desta mulher, com um determinado homem, serão herdeiros da propriedade deste determinado homem. Coisa que na família comunal não era possível. Porque não tinha exame de DNA na época, né? Se é que vocês me entendem. Então, se nós vamos ter uma nova formatação social,
que não dependa mais dessa estrutura, também é possível imaginar que outras estruturas de família surgirão e serão absolutamente normalizadas no processo. Por isso que ele não vai ter nem ciúme. Por quê? Ele está falando, gente, de estruturas não monogâmicas que nós tínhamos antes dessa lógica e que possivelmente nós vamos ter depois também. Mas isso jamais foi experienciado. Porque isso a gente só vai conseguir observar quando nós estiver vivendo de maneira comunal. E nós sequer estivemos perto disso. Nós temos algumas experiências socialistas, né, que tudo bem chamar de comunismo. Mas daí a falar o que o Pondé acabou de falar, isso é de um nível brutal de desonestidade intelectual. Não, que não teria ciúmes no sentido, no sentido de que não teria uma ambição, impulso de posse, entende? Porque o ciúme seria derivado da posse. Então você sente que a pessoa é sua posse, entendeu? Por isso que ele não fala que não tem ciúme. Diz que não tem, eles não falam isso. Mas eles falam que o novo homem não teria o impulso de ter propriedade. Eu já ouvi falar que o conceito de propriedade é algo muito novo, assim, que tipo, há 500 anos depois de Cristo, a gente não tinha um conceito assim de meu. Era algo mais relacionado à posse, que é até uma palavra nova isso daí. Olha, eu acho que propriedade privada, no sentido que a gente tem hoje, que você ganha com o seu trabalho, em tese, né? Como diz o Locke, contratualista, criador do pensamento liberal, no século XVII, John Locke, e que, portanto, ele fala que o trabalho é sagrado e a propriedade privada compreendida como sua casa ou sua terra. Os seus escravos, né? Que nem o Locke também gostava de achar, né? Sim, porque isso, tá? A galera não gosta dessa parte da história do Locke, né? As ações dele lá na empresa de tráfico de seres humanos escravizados, já que ele era muito liberal, mas enfim, o escravo é uma propriedade, né, gente? O liberal não tem nada a ver, vamos entender uma coisa, liberalismo não tem nada a ver com liberdade. Liberalismo é sobre propriedade, tá? Da mesma maneira que comunismo não é sobre igualdade, comunismo é sobre liberdade, liberalismo é sobre propriedade, tá? Se a gente entender isso aí, a gente já deu alguns passos importantes. O seu corpo também, né? Suas ideias, suas crenças religiosas, e que o direito a tê-los é fruto do trabalho, então ele, de certa forma, glorifica o trabalho como critério através do qual você tem coisas. Menos o trabalho do escravizado, aí ele não tem glorificação nenhuma, porque afinal de contas ele sequer é um ser humano, né? Ele é um bem móvel, semovente, falante, não é um ser humano, né? Então aí o trabalho é outro papo. Então isso a gente pode dizer que essa ideia vem do século XVII. Agora, a ideia que não existia posse, Roma possuía toda a bacia mediterrânea. Né? Verdade. A aristocracia romana vê, cara, o pensamento do Rodrigão tá mais avançado do que o do filósofo, né? Porque eu sei de onde é que o Rodrigão tá tirando isso, né? Se eu não me engano é do papo com o João Carvalho, que o João Carvalho explicou, né? Essa ideia de propriedade como a gente tem hoje, isso é bastante recente na história da humanidade. A gente tinha posse, né? Posse enquanto controle, né? Roma tinha o controle, né, de todas as margens do Mediterrâneo. Porque o conceito de propriedade atual, gente, ele é sempre prescrito. Entende? Há uma prescrição de propriedade. Diferente da posse, que é determinada pelo controle. Não há uma prescrição de posse, né? Você pode ter a propriedade de algo que não está nem perto de você e que você não tem controle nenhum. Mas quem prescreveu esta propriedade tem a responsabilidade de defender tal propriedade a você conferida por este mesmo ente. É diferente de posse. Entende? Porque posse é controle. Então eu só possuo aquilo que eu posso controlar. Eu não dependo de um terceiro para garantir para mim esta posse. Como o Estado, por exemplo, no caso da propriedade, que é quem prescreve a propriedade. Possuía terras, né? Ao longo da Idade Média inteira, os nobres possuíam feudos, né? É claro que isso era uma coisa, nesse caso, de herança, né? De sangue. O filho mais velho herdava tudo, na maior parte do tempo, né? Então, não é igual. E você não podia, vender a sua terra.
Entende? Porque essa terra era dos seus ancestrais, da sua família, ia passar pros seus filhos. Ela Então, pertencia a uma linhagem. é isso mesmo, é. Então, a compreensão de propriedade privada, tal como a gente tem hoje, é de fato uma, digamos assim, uma concepção que não é nem um pouco velha, né? Mas a noção de que existem donos, tinha posse até de pessoas, os escravizados. Sim. Imagina, você vendia. Era um dos maiores mercados econômicos. Vocês entenderam o plot twist, né? Ele esqueceu que o Rodrigão falou de propriedade. Aliás, o Rodrigão tava certo nessa. Ele mudou pra posse. Mas sim, posse sim. Aí é outro papo, né? Mas enfim, é outro papo. Só isso. De Roma era o mercado de escravos. Porque eles invadiam terras, parte eles vendiam como escravo, outras eles transformavam em soldados, se comportava bem e era fiel a Roma, entendeu? Então, assim, se você devia dinheiro e não conseguia pagar, você virava escravo de quem você devia. Como não havia posse? A humanidade sempre teve posse. Há uma discussão se no Alto Paleolítico, 60 mil anos atrás, a gente vinha em bando, então não tinha posse mesmo. Aí não tinha. Mas regime tribal também. O regime... Tinha, bens de uso pessoal já tinha, entendeu? Mesmo na horda primitiva, tá, gente? Não tem muita discussão sobre isso também, tá? As pessoas podiam ter objetos seus mesmo na horda primitiva, mesmo numa lógica coletivista, tá? Se a pessoa tem lá alguma coisa que ela usa como um cajado, esse cajado é dela. Né? Se a pessoa tem lá um conjunto de pedras que ela utiliza no seu trabalho manual, no seu dia a dia, é dela, assim, no sentido de posse, lógico, propriedade é outro papo. Agora, o que obviamente não existia era propriedade privada dos meios de produção, nem mesmo a posse dos meios de produção, porque a posse dos meios de produção nasce da Revolução Neolítica a partir de um momento onde parte da sociedade é subjugada por aqueles mais fortes. Onde esses mais fortes se abstêm do trabalho produtivo e o trabalho é apenas controlar aqueles que fazem o trabalho produtivo, se estabelecendo como uma classe dominante, portanto, uma classe proprietária. Então nasce ali a propriedade privada, nasce a família monogâmica, nasce o Estado. Tudo isso é produto do mesmo processo. Tá? Processo que, se a gente for pensar em termos históricos, é um processo relativamente recente na história da espécie humana na Terra. E ali mas de repente quem estava naquele lugar que tinha água fácil, certo? E outro bando quisesse entrar, de repente tinha pau, né? Dava briga. Né? Condé, eu queria ver que você... Bom, eu até vou explicar isso aí. Tá ficando longo pra caralho o vídeo, mas eu acho que a gente tá conseguindo tocar alguns pontos interessantes. Uma das teses, tá? Que a gente vai ter é justamente do choque de culturas ainda pré-históricas diferentes. Por exemplo, grupos de agricultores que se chocam com grupos de caçadores de grandes animais. Né? Isso é um exemplo de como um choque pode produzir uma estrutura de dominação, onde os caçadores de grandes animais vão se apropriar do excedente de trabalho dos grupos agricultores. Porque eles dispõem de mais força, de mais armas, de mais técnicas, eles conseguem dominar os outros. E aí passa a ser mais fácil para estes extrair parte do excedente do trabalho destes outros do que manter a sua rotina de caça. Então se estabelece uma estrutura de dominação. Isso é apenas um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que todos os processos foram desta maneira, mas esse é basicamente o processo descrito lá pelo Engels no Origem da Família. Mas tá bom, vamos terminar por aqui, tá? Vamos terminar por aqui, porque o vídeo já ficou longo pra caramba. E era isso, tá? Se você chegou até o final, por favor, deixe teu like, deixa um comentário, confere se está inscrito no canal e, se puder, ajuda na manutenção da nossa programação. Era isso hoje, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.